Assim, vamos lá, aquela pergunta que todo entusiasta, eu que pelo menos Diga. olho direto, né? Qual o melhor equipamento para iniciar a visualizar os astros? Assim, vocês têm uma dica, um É igual a gente tava custo-benefício, conversando ontem lá, né? inclusive no evento, né? Qual o melhor carro que tu me indica? Aí você vai falar o que você quer fazer. 4x4 off-road, você quer correr, você quer um carro com Eu acho que é bastante aquele, espaço, aquele cara você que quer gosta de olhar os fazer. astros no fim de semana, vamos lá. Então, mas depende do que você quer fazer com O ele. que, Você o quer que olhar. o que você você quer quer observar? observar? Hum. Por É, exemplo, se você quer alguma coisa só para ver a lua, ai não, é que eu amo a lua, sou apaixonado pela lua, só quero ver a lua. Então Um binóculo já é bom. é Pra ver a lua, por exemplo. assim, um binóculo menor. Porque com binóculo também, dependendo, você consegue ver uma nebulosa. Eu tenho um binóculo que é profissional que eu consigo. Poxa. Caraca. Dá pra ver, exatamente. Mas também tem outras coisas, né? Que é o local onde você mora. Porque geralmente você tem que ir pra uma região com Mais menos ermo, poluição né? luminosa. As luzes da cidade, elas se espalham ali na atmosfera. E viu que fica uma cor meio alaranjada. Meio... Quando você tá olhando a cidade de longe, vindo na rodovia, E você até consegue mesmo se você vai perceber. fazer Eu uma lembro o foto, às menorzinho vezes, que tinha só- bastante apagão. Aham. Apagar pra tudo. Na Bora. Nos anos 90. E aí no céu não ficava com bastante estrelas. Aham. Então, aí a galera percebia, caramba, como o céu tem estrela. Mas Isso aí é comum no interior, né? Mas uma dica que eu dou, gente, equipamento astronômico não é barato, infelizmente, Não é. no nosso país não é barato. E quando aparecem aquelas promoções, um telescópio de R$ 500, pô, é barato, R$ 500, pô, um telescópio, só que você não vai conseguir observar direito. Vai ter aberração cromática, você vai ver um arco-íris, vai observar a lua e vai ver um arco-íris em volta da lua, entendeu? Então, assim, eu falo, é um investimento que você vai fazer, e então tem que comprar algo que tenha uma boa procedência, uma boa marca, entendeu? Isso é muito importante. Vamos lá, para aquele. O lance que é caro até padrão de fora do país. É caro para É. americano e é caro para europeu. Não é um Para hobby. aquela pessoa que quer ver, eu quero ver a Lua, quero ver Marte, quero ver um pouquinho, ter o vislumbre. Alguma Aí coisa, seria né? algo em torno de quanto? Eu chutaria uns R$ 3.000. De 3 a 4 mil. E assim, e se eu. Tá, eu tenho uma câmera e tal, e eu, em vez de comprar um telescópio, eu quero investir numa lente. Pra ver. Seria melhor, no caso? Novamente, depende. Depende, é. O que você quer ver? Planeta, galáxia, nebulosa. Uma nebulosa. E outra coisa, o que No meu você caso, eu quer, queria ver uma o nebulosa. que você Tem quer gente que- fazer? Exato, Né? tem gente que fala Da assim, ó, eu quero, astrofotografia. exatamente, se você quiser fazer, por exemplo, fotos da Via Láctea, sabe, Aham, aquelas sim. de paisagem, já viu aquelas fotos da Via Láctea? Você nem precisa de telescópio pra fazer isso, é com câmera. Aí tu pega uma câmera full frame, sabe, Aham. com velocidade alta e tal, aí você Posiciona. posiciona, aí tu vai gastar num tripé, porque você tem que ter um tripé motorizado pra acompanhar a rotação da Terra, pro fundo não girar. Você viu. Aí ele vai acompanhando na mesma taxa de rotação para poder ficar fixo, assim, e tu conseguir fazer longa exposição. Poxa. Aí depois você empilha as fotos e tal, mas aí você gasta no tripé e na câmera. E aí, se você fizer a conta, dá o preço de um telescópio desses caros para observar uma não, né? As DSOs que chamam, que são objetos profundos do espaço. Que são as galáxias e tal, nebulosas, Cara. aglomerados globulares, essas coisas. Eu vi o teu vídeo da câmera que tu colocou, acho que foi recente até, que ela Que eu botei. desceu toda e tu fez até uma piada lá. Eu deixei a câmera apontada pro sol Foi. e aí tava o motor acompanhando o sol. Aí eu esqueci tudo ligado, fiquei lá no computador e tal. Aí daqui a pouco o sol foi embora, Foi para algum lugar, né? foi pro pra algum, domo. foi pra algum lugar e tá, a pra câmera, trás. e tá a câmera apontando pra baixo assim, ó. Aí eu falei, aí galera, então dá, mano, botei pra comprar o sol, Eu ri. porque pra eles o sol fica girando assim, É, né? foi pra baixo, ó. Aconteceu alguma coisa com o sol. Mas isso que você falou da câmera, tem um amigo nosso, Kiko Ferben, que inclusive ele tem algumas fotos dele, foi pro Apod da NASA, que é a imagem do dia da NASA. É. Ele não faz imagens ele é com brabo. telescópio, só com Só câmera. com câmera. Caraca. Só com câmera, entendeu? E aí no modo, digamos assim,
rico E também da é um coisa. hobby caro mesmo as Não, mesmo câmeras. assim, mas não, no pois modo, é, no, porque, modo, assim, no modo rico é quando você pega a câmera que faz essas fotos e junta com o telescópio. Aí você coloca a aí você câmera. faz um combo, né? Você E aí é que você vai lá cria e. aquele Megazord. Cara, é. Mas assim, como eu disse, velho, é um hobby caro em qualquer lugar do mundo, velho. Não é. Pra gente aqui é pior, porque é 100, 150% de imposto. Tu compra dois pro valor de um. Aí E vale também mais fica a. complicado também trazer Não, de fora, né? Porque às Não. vezes pode ser taxado por Ah, conta é. do valor. Exatamente. Tem isso. Tem isso também. Exato. Se você comprar um, aí tem pessoal. Pois é. Eu Não trabalho com isso. Então... É. E com relação à observação solar, gente, vocês têm algo a acrescentar? Como é que tá os estudos? Não olhe diretamente para o sol. Se você não quiser ficar com aquelas manchinhas pretas que vão te acompanhar para onde você olhar pelo resto da sua vida. E com o equipamento também tem um filtro para o equipamento. E Exatamente. com relação aos estudos que tem a observação do Sol, essas massas coronárias que são soltadas Não, aí, isso é acompanhado em tempo real, assim, 24/7, cara. não tem Porque como você deixar precisa- de... Não, porque se tiver uma injeção de massa coronal, né, que é o Sol ali, ele não gira todo junto ao mesmo tempo. Ele tem uma velocidade de rotação dele, é diferencial. O que significa isso? Tem partes dele que giram em velocidades diferentes. Na parte do Equador em relação ao polo. Então, é até interessante que, digamos, se você morasse um alienígena que more no Equador do Sol, o dia dele é mais rápido que quem mora lá quem mora no Equador, entendeu? O dia passa mais devagar. O ponto é o seguinte, por conta dessas rotações diferentes, isso torce o campo magnético e gera umas regiões mais frias, que são as manchas solares, que são essas pontinhas pretas que você observa no Sol com os equipamentos. Elas são os pontos mais frios. São pontos São. mais frios. Ah, tá. Tá? A superfície do Sol Aham. é o que você consegue fazer cálculo com observação com telescópio e espectroscópio. Você aponta para o Sol e aí você consegue fazer a continha de saber a temperatura de superfície. Aí se não me falha a memória, 5.700 kelvins. Vamos botar aí só para arredondar aqui, 5.500 kelvins, vai. As regiões mais frias ali, ela é 1.000, 2.000 graus abaixo, entendeu? Entre 3.000 graus, elas são regiões mais frias. Porque ali é como se fosse. Imagina que dentro do Sol, né, tá aquele turbilhão. Aí então ele meio que abre aquele espaço para sair aquele flare. Então aquela parte preta, ela meio que dá uma esfriada, porque é Exato. como se abrisse um buraco, entre aspas, Aham, entendeu? entendi. É tipo Aquele isso. buraco ali E aí- acontece por questão magnética ou é por conta de ejeção mesmo do Não, então, da é o matéria? que eu acabei de falar. Como você tem essas partes do Sol que giram em velocidades diferentes, isso vai torcendo o campo magnético. Essas torções geram Essas falhas. exatamente, essas manchas. O mecanismo bem detalhado de física disso ainda não é muito bem entendido. E aí são Não as tem como prever um padrão ainda. não, dá, mas o negócio certinho, com bastante, sabe, tipo, 99%, sabe, aquela coisa assim, bem coisa, ainda não é bem entendido os parâmetros. E é o que a galera estuda, é astrofísica solar, física do Sol, a galera em mestrado, doutorado estuda isso. Tem uma região mais para fora do Sol, que eles chamam de coroa solar, no eclipse total dá para ver a coroa, né? E ela é mais quente que a superfície. Opa, é assim mesmo, os caras ficam assim, ué. Tipo isso. Aí a pergunta que vem não, por que ali é mais quente que a superfície? Boa pergunta. Isso é coisa de doutorado, pra você responder, entendeu? Pior que isso, como que a energia foi parar ali? Sabe? Como é que funciona esse mecanismo de transporte de energia saindo, sabe, da superfície e deixando, e esquentando uma região mais externa que é a coroa? Inclusive, nesse eclipse que o Jaime esteve lá no Chile, o eclipse total, estudaram bastante, porque deu para tirar fazer bastante imagens e estudos. Dessas. porque Você ali- consegue ver que parece até uma flor. É porque no As fotos. O eclipse de 2019, cara, ele foi emblemático porque ele passou numa altitude em relação
o horizonte, né, tava bastante alto e passando no observatório profissional, porque as maiores instalações de astronomia do mundo ficam no Chile, no deserto do Atacama, que é o melhor lugar do mundo para fazer pesquisa mesmo, científica profissional. Aí um eclipse ali de bobeira, assim, toma, vem me estudar. Aí os caras apontaram as coisas mais caras do mundo, sabe? Porque são consórcios, assim, que juntam Estados Unidos com a Europa, com a Ásia, entendeu? O Brasil faz parte de algumas coisas aí também. Existe latitude melhor para fazer esses estudos ou qualquer latitude? O eclipse que vai acontecer aqui pode ser que pegue dados tão bons quanto o eclipse que ocorra mais ao norte, mais ao sul? Depende do que você vai fazer. Por exemplo, se fosse para relatividade geral, o bom é que o eclipse aconteça numa região, numa latitude, numa direção, numa região do céu onde tem estrelas mais brilhantes. Você tem que ir outros dias fora do eclipse para observar a posição das estrelas ali, para depois saber certinho, quando acontecer o eclipse, onde que elas vão estar, para você calcular o quanto que teve de desvio da luz. Que aí, no caso, vai ajudar para fazer todo aquele lance que falou no começo, né? De Mesma coisa que foi feita em 1919. Teve outros trabalhos desse ao longo do século XX. Inclusive esse de 1919. É que esse foi o primeiro. Não foi só em Sobral, foi em Sobral e em outro local. Ilha do Príncipe, oeste Isso. da África. Eu quase fui lá, só pra E zoar. nesse. Quase fui lá. Olhando os estudos dessas duas observações, foi que fizeram, comprovaram a teoria. Tem uma treta disso, né? Tem uma treta. Tipo, Tem. o Quem Arthur... realmente. né? o Arthur Eddington, que era um inglês lá, um brabão lá da astrofísica, ele bolou essas equipes. Aí uma equipe foi para Sobral e ele mesmo, o próprio Arthur Eddington, foi para Ilha do Príncipe, né, no oeste da África. E aí, tipo, tem erros de... É medida física, né? É igual física experimental, você tem incertezas da medida. Né? E aí teve umas análises assim que a galera fez na época, ele apresentou para Royal Sociedade de Astronomia Real, né? Royal Astronomical Society da Inglaterra. E aí muita gente olhou e falou, não tô muito convencido disso não, porque esse telescópio, por exemplo, o de Sobral era eu não lembro, acho que era um de 11 polegadas e um outro de 4 polegadas. Aí o de 11 polegadas deu um problema, aí ele usou só os dados de 4 polegadas, ficou com uma incerteza menor. Aí, enfim, tem uma discussão ainda sobre isso. Mas quando fizeram em outros eclipses mais para frente, com dados mais precisos, eles conseguiram confirmar mais ainda e darem mais crédito para aquelas medidas de 1919, mesmo com aquelas incertezas, entendeu? É porque como era a primeira, entendeu? O pessoal ficou meio... aí depois veio a confirmação. E aí depois... É por isso que é legal, assim, você precisa desses... experimentos repetitivos, entendeu? Pra você criar um arcabouço de evidências pra você, porra, toda vez que eu faço o experimento acontece isso. Então você já começa a dar um grau de credibilidade maior pro negócio, entendeu? Que inclusive se der errado, faz de outra forma, ó, isso estava errado, que é uma das coisas que os amigos do Jaime falam. Mas meus amigos. os amigos do Jaime. Toda vez, isso aqui não deu certo, aí falam que é outra coisa. Lógico, errado seria se desse errado e eles continuassem afirmando que era aquilo. É o que o pessoal faz, né? Que é o que eles fazem, que os amigos do Jaime fazem. Porque ali tem uma coisa muito interessante, cara, das medidas de Sobral. Tem uma coisa muito interessante, que é assim, o desvio da luz, só seguindo, digamos, a física de newtoniana, ela acontece, tem um certo valor ali do desvio da luz. Aí quando você usa a relatividade geral, tem um certo desvio também. O próprio Einstein fez as equações mais simplificadas das equações mais difíceis que ele também fez, mas ele fez uma versão mais simplificada para ter um valor ali teórico de referência para os caras medirem lá o desvio da luz, certo? Só que teve outras pessoas que pegaram as próprias equações dele e disseram, não é esse valor aqui, porque você está fazendo simplificações aqui. Enfim, eu tô abrindo a história aqui para mostrar para vocês que não é uma coisa, vamos lá, só tirar e vamos embora com Não é simples assim, e aí você tinha um valor maior do desvio com a relatividade, tinha um valor menor do desvio só do newtoniano. Aí pensa que o do eclipse Sobral, ele tava um valor que estava mais próximo do Einstein, mas não estava
tão bem assim pra galera falar como nova teoria, sabe? Olha, vamos esperar mais um eclipse, sabe? Meio que desconfiado. É, meio que- porque podia ser só Newton, entendeu? Tá mais próximo do que o Einstein calculou, mas talvez seja. Não tô convencido, sabe? Só pra entender que assim. Só pra não dizer que é. Não, eu tô contando essa história pra vocês entenderem que, tipo, você faz um experimento, você tenta achar a medida ali pra ver se tá de acordo com o que você calculou nas contas, e não vai ser uma coisa exata, né? Vai ter uma incerteza, vai estar próximo do valor teórico, aí você tem que fazer várias vezes pra ver se vai É que ter. Tem aquela as sua margens de confirmação erro, só vai ser questão. confirmada de fato quando outros Exato. e outros e outros. se repetirem. Exatamente. E aí um padrão se repete, né? No caso. Você vê que você tira várias medidas, algumas mais acima, outras abaixo, outras mais próximas e tal. Quando você faz uma média, você vê que tá bem casadinho com o que tá sendo previsto de forma teórica. Não é à toa que até hoje o pessoal fica querendo refutar Einstein, né? Louco. Quer refutar o Einstein, cara? Tenta resolver o problema da singularidade dos buracos negros com mecânica quântica. Provavelmente você vai derrubar a relatividade geral se você conseguir fazer isso. Provavelmente. O negócio é conseguir. Derrubar no sentido de dizer, tá incompleto, sabe? Ó, tá errado aqui é o final. Agora é minha teoria para explicar.